que eu vejo nessa reportagem de uma revista completamente tendenciosa, né, a gente percebe, é uma reação a várias situações que vêm ocorrendo, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aí querendo fazer aí uma propaganda ou uma narrativa, utilizando aí a questão do nazismo, de Hitler, que é uma narrativa que geralmente tem muito apelo. Mas o que eu capacidade de dissimulação que, na minha avaliação, o Alexandre de Moraes não tem. O que eu vejo nessa reportagem de uma revista completamente tendenciosa, né, a gente percebe, é uma reação a várias situações que vêm ocorrendo, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aí querendo fazer aí uma propaganda ou uma narrativa, utilizando aí a questão do nazismo, de Hitler, que é uma narrativa que geralmente tem muito apelo. Mas o que eu avalio é que não é o Alexandre de Moraes ou os seus aliados, seja aqui no Brasil ou seja nos Estados Unidos, que estão pautando digamos assim, o tom e a velocidade dos fatos históricos que estão acontecendo. Essa reportagem é uma reação a várias questões que aconteceram, inclusive a possibilidade dele sofrer aí as sanções da lei Magnitsky em breve. Há essa possibilidade real. E durante a entrevista ele faz algumas provocações diretas ao Trump, né? Ele diz que a pressão dos Estados Unidos só fará efeito se um porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, confirmando que ele não irá a Nova York, porque ele está aguardando o porta-aviões dos Estados Unidos chegar ao Lago Paranoá, que, segundo ele, só assim teria algum tipo de influência nas decisões aqui no Brasil. E também ele diz, eles podem entrar com processos, podem colocar Trump para falar, disse. Ou seja, é uma reportagem num tom provocativo, que usa como pano de fundo essa questão aí do nazismo, do Hitler, etc., para causar realmente essa comoção e angariar aí adeptos. Mas, na minha maneira de ver, ele está meio que provocando, junto com seus aliados, que existem aliados desta situação, digamos assim, que existe no Brasil dentro dos Estados Unidos, né, que a esquerda norte-americana também faz aí uma propaganda contra o Trump, artistas, Hollywood, etc. Então, ele tem aí os seus aliados nos Estados Unidos, mas, mais uma vez, ele diz que só vai ter efeito nas decisões aqui do Brasil se o porta-aviões descer lá no Lago Paranoá. Mas não é bem assim. Nós sabemos que a lei Magnitsky, se for aplicada, pode sim causar sérios danos ao CPF de Alexandre de Moraes e até familiares e outras autoridades. Então é uma guerra, né? E ele está, mais uma vez, como o professor Sônia sempre fala, dobrando um pouquinho a aposta aí nessa entrevista de 34 páginas que ele deu a essa... Não é só a entrevista dele, né? O repórter também falou com o Lula, ele falou com especialistas, ele falou com cientistas políticos. Todos imparciais. Imparcialíssimos. Cientistas políticos que apoiam as medidas do STF, mas acham que o STF tem que voltar à normalidade. Ou seja, a pessoa sabe que o STF está tomando medida de exceção e apoia. Então não é Estado de Direito, é Estado de exceção. Professor Marcelo Suano, eu quero te passar lendo este seguinte trecho, que também me lembra muito Alexandre de Moraes. Apesar da aparência de legalidade, a usurpação do poder dos estados pelo Reich era uma clara violação da Constituição. A força e a pressão das próprias organizações nazistas, uma cartada de chantagem política, foram as únicas responsáveis por criar a agitação que provocou a alegada restauração da ordem. Os termos do decreto de emergência de 28 de fevereiro de 1933 não se justificavam, pois estava claro que não havia necessidade de defesa contra atos de violência comunista que põem o Estado em risco. Olha que parecido, né? Os únicos atos desse tipo eram os dos próprios nazistas. E para concluir, passar para Vossa Excelência, é muito parecido, né, que ele fala do Elon Musk. O Elon Musk quer acabar com a democracia. Aqui não, jamelão Elon Musk.
Se o Elon Musk tivesse o X e o Goebbels usasse o X, o nazismo teria dominado o mundo. Olha que engraçado, o que Hitler fez no dia 10 de março de 1933? Referindo-se diretamente ao assédio dos estrangeiros e pondo a culpa disso em provocadores, proclamou que a partir daquele dia o governo nacional controlaria o poder executivo em toda a Alemanha e que o curso futuro da ascensão nacional seria dirigido de cima, conforme o plano. Nossa Senhora, né? Eu acho que ele não estudou a Segunda Guerra. Sei que ele estudou alguma coisa. O princípio da liderança era um dos princípios basilares do nazismo e do fascismo, por uma razão muito simples, porque eles partiam do ponto em que haveria uma entidade iluminada que poderia tomar conta de toda a sociedade a partir da doutrina nazista. Esse é um primeiro ponto. Há um dado, primeiro o livro que você trouxe, o outro, não a biografia, mas aquela imundície é de uma biblioteca, né? Você pegou numa biblioteca, ou aquela porcaria que você leu. O primeiro livro. Que eu não gosto de falar, é de uma biblioteca, porque é bem importante. Porque eu sei que tem uma quantidade de energúmenos que podem estar pegando cortes para isso, para dizer que está sendo feito algum tipo de alusão ou propaganda. Então, por falar para esses energúmenos, isso é estudo, coisa que vocês não fazem. É exatamente para ser estudo, coisa que vocês não fazem, que eu vou falar uma frase que o professor Oliveira sempre dizia, que eu acho que se aplica de uma maneira muito clara ao caso do Alexandre de Moraes, em especial depois de você ter trazido esses elementos. Infelizmente, para nós brasileiros, ele não é um homem educado. Educado, para o professor Oliveiros, quando ele falava, ele dizia, é aquele indivíduo que quando fala de um fato, ele entende o fato na sua essência, porque ele estuda, ele se educa sobre aquilo. Olha que coisa curiosa, ele citou o Goebbels, ok. Mas ele falou que as redes sociais são um instrumento contemporâneo que se o nazismo estivesse vigendo no Brasil, por incrível que pareça, ele não sabe, mas está. Quer ver como está? Eles não citaram que dia 13 de maio, onde eles vão se encontrar para fazer essa reuniãozinha, foi a abolição da escravatura. Para eles isso é irrelevante. Eles não estão nem aí, vão comemorar lá, vão fazer a negociação lá. Faça essa lembrança a partir do momento que vocês assistirem o programa, tá? Só para as pessoas não chamarem vocês de totalmente ignorantes sobre a história do Brasil. Mas continuando. Aí a gente pega o fato de que ele, ao apresentar a metodologia, ele diz, se naquela época eles tivessem as redes sociais, eles teriam dominado o mundo, porque a rede social a partir do momento que se descobriu na Primavera Árabe a possibilidade do líder entrar em contato direto com o povo pode ser mobilizado pelo líder. Olha onde está a falta de educação deste senhor. Ele não entendeu que a Primavera Árabe, ela aconteceu e o uso das redes sociais foi exatamente para se contrapor contra os tiranos. Pelo simples fato de que os tiranos não tinham a capacidade de tomar conta de todas as informações. E as redes sociais foram usadas exatamente para dizer, tirano, você mente. Essa é a razão pela qual a metodologia que ele está dizendo que se fosse utilizada pelos nazistas naquela época, eles teriam dominado o mundo. Deixa eu contar um segredo para o senhor. Sabe qual foi a vantagem que aquele senhor teve naquele momento? É que o processo de propaganda deles, como eles faziam, como você está dizendo aí, ele usou um instrumento que naquela época era palpável. E eles foram o primeiro a utilizar esse instrumento. Qual era? Eles pegavam um avião, faziam um discurso aqui, depois eles viajavam, faziam um discurso lá não sei aonde, depois faziam um discurso lá não sei... Eles trouxeram velocidade num processo de discurso mentiroso e não havia como você se contrapor. Eu estou quase falando do Lula antes desse terceiro mandato. Porque ele mentia aqui, mentia lá, mentia acolá, e ninguém tinha como confrontar. Foi assim que ele fez a propaganda e foi assim que ele conseguiu enganar o povo, seguindo essa metodologia que foi muito bem desenvolvida pelo Goebbels e por ele. Calar a oposição, calar a divergência para que uma única palavra se tornasse concreta. Por que essa palavra se tornava concreta? Porque não existia um instrumento tecnológico que possibilitaria ao povo de confrontar as bobagens e as mentiras que eles faziam com a realidade. Sim, mas se tinha ao mesmo tempo também os folhetos, os jornais, as revistas, mas era algo que não tinha retorno, né? Você distribuía o que você bem entendesse e não tinha como as pessoas contestarem aquilo. Exato, como aquele filme que eu falei, a garota, qual que é o nome da
daquele filme que eu recomendei há algum tempo, que tem no Amazon Prime Video, que conta a história... sim, eu lembro, mas não estou lembrado do título. Uma Mulher contra Hitler. É isso. Conta a história de uma judia que ela foi presa porque ela riscou, né, com batom, coisa similar, uma suástica, e porque ela deixou panfletos falando a verdade, ridicularizando, fazendo discurso de ódio contra o Reich. E tem ela uma foi outra presa questão, por conta disso, foi Moraes... torturada há 6 dias e enforcada no cesto. E olha só, e o Moraes se opõe justamente à única rede que baixa a cabeça para ele, que não baixa a cabeça para ele, né, que é o X, porque todas as outras, se a gente for falar de Facebook, se a gente for falar de Instagram, todas estão seguindo a cartilha dele. O que irrita ele, na verdade, não é a rede social em si, porque ela pode ser muito bem instrumentalizada também por quem, né, por qualquer oligarca que possa estar no poder, não estamos dando nomes a ninguém. Mas uma vez que elas não baixem mais a cabeça, ele se opõe, inclusive acusa ela de estar fazendo o que ele mesmo está fazendo, né? Já é a máxima. Rita, sabe qual é o medo que eles têm agora? Por exemplo, como você foi maravilhoso que falou, pelo seguinte, qual era a jogada deles? Se as redes sociais têm um dono, eu negocio direto com esse dono. Eu permito que eles enriqueçam, além do que eles já têm de fortuna, para que eles se submetam ao meu controle. O medo que eles têm agora, a razão pela qual eles estão querendo tomar conta de inteligência artificial, é de uma coisa que se chama Web3. O que é o Web3? Foi desenvolvida a tecnologia suficiente para que você possa construir o teu próprio espaço sem se submeter a uma rede específica que alguém possa controlar. A Web3, você só cala a Web3 se você derrubar toda a internet. É esse o medo que eles têm das blockchains. É esse medo que eles têm de tudo que a tecnologia está propiciando. E esse é o medo que ele tem de um cara como o Elon Musk, porque o Elon Musk está na vanguarda e ele está aplicando nas tecnologias de ponta que vai permitir que ninguém tenha controle. Como é que eu vou, por exemplo, te controlar se você, pela Web3, tiver condição de ter a tua carteira, o teu livro, ter a tua capacidade de atuar numa internet que agora não está mais centralizada num repositório, num único local. Esse é o medo que eles têm. E esse cara chega e fala que se Hitler tivesse... Se existisse isso na época do Hitler, Hitler não teria chegado a lugar nenhum. Para começar, como o Pavinato disse, e dizem que o nazismo é de direita. Uma das personagens mais importantes do nazismo se chamava Ernst Röhm. Quem era esse cara? Foi o cara que criou uma coisa chamada SA, que chegou a ter 3 milhões de pessoas que seguiam, que era a Sturmabteilung. O que era isso? Uma tropa paramilitar para ser utilizada pelos nazistas para encher de porrada qualquer opositor que eles encontravam na rua. Qual foi a grande preocupação do Hitler? Pô, esse cara está competindo comigo. Fizeram a noite das longas facas, foram lá e mataram o Röhm. Qual é o problema do Röhm? O Röhm era um socialista convicto. Toda hora ele ameaçava os industriais de que ia fazer uma revolução socialista se não a seguisse o Hitler. Só que o Hitler tinha medo dele. Inclusive, o Partido Nazista nasce como Partido Socialista dos Trabalhadores. É isso aí. O nome original do Partido Nazista é Partido Socialista dos Trabalhadores. Olha que depois lindo. da década de 30 que ele se torna Partido Nazista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Exatamente. Vamos botar o Partido dos Trabalhadores bem alto. Agora, Partido Nacional. e você vê isso o aí. que ele acusa, porque um ex que serve a fins ideológicos é um ex, como o Twitter de antigamente, que tinha lá os checadores de fato credenciados por quem está no poder. Hoje, com nota da comunidade, a nota da comunidade é tudo o que esse livro mal escrito, porco, Exato. que não fala lé com cré, que é o livro do Hitler, uma das coisas mais porcas. Se alguém tiver pesquisando, for fazer um trabalho, tiver que ler para fazer uma análise, um artigo, o livro não faz sentido nenhum, é porco, é mal escrito. E o lixo dessa porcaria toda, que talvez seja o sonho deles, esse livro imundo estava na cabeceira de quase todas as famílias alemãs. Sabe por qual razão? Porque eles obrigavam. Então as pessoas tinham que ler esse lixo para seguir a doutrina que ele falava, que era uma doutrina que dizia que a raça deles era superior e tinha que extinguir todas as raças. Você não podia admitir diferenças, de opiniões divergências pessoais. E o que a rede social com notas da comunidade faz é incentivar as divergências individuais. Luiz Arthur Nogueira, não falaste ainda do assunto. Ô, Pablo, sabe qual é o problema desse tipo de reportagem como o da New Yorker?
Se olha, por exemplo, a foto, olha aqui, doutora Ana Paula, a foto de aberturas. Nossa, parece um vampiro. Não é isso? Assim, eu não sei, acho que a tentativa é de mostrar um juiz super-herói. Né? Claro. Mas aí você vai ler a matéria, qual é o problema dela? Que fica claro, se alguém fizer uma leitura minimamente imparcial, assim, sem nenhum contexto ideológico, fica claro que tem um monte de ilegalidade nas atuações do Alexandre de Moraes. E aí o que a matéria tenta te convencer? De que os fins supostamente nobres de salvar a democracia justificam toda a ilegalidade, todo o meio ilegal que ele vem adotando. Como se isso fosse possível de aceitar. E isso é exatamente o que ocorre em relação aos casos do 8 de janeiro. Né? Para tentar supostamente punir aquilo que seria a defesa da democracia, o ataque contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, a gente faz uma condenação completamente ilegal, sem pé nem cabeça, com uma pena que não tem leque nem com cré, mas como o fim é nobre de proteger a democracia, tudo bem, isso é permitido. Então, assim, eu acho que eu até fico feliz que esse tipo de matéria seja publicada, porque eu espero que existam pessoas no mundo que consigam ler essa matéria e concluir o seguinte: esse juiz que está aí, ele não é um super-herói, como eles estão tentando vender. Ao contrário, ele é um vilão travestido de super-herói. Travestido, mesmo, é isso aí. E vira um registro histórico, como você está falando, né, desse absurdo, porque a competência dos ministros do Supremo e do Supremo Tribunal Federal é garantir o respeito à Constituição Federal. Não é ser salvador de democracia nem de civilização nenhuma, isso não faz parte o das atribuições. O alemão pediu para dar um corte. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.